Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pode sentar-se. Reverenda Madre, reverendas irmãs, meus amados irmãos, também aqueles que nos acompanham de suas casas. Ecce ancilla Domini, fiat mihi secundo verbum tuum. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Meus amados irmãos, como é belo nós festejarmos, celebrarmos a festa de nossa mãe, a Virgem Maria. Claro, nós não podemos imitar aquilo, os seus desígnios de ser mãe de Deus, de ser imaculada, a sua conceição, mas naquilo que nós podemos imitar, nós devemos colocar em prática na nossa vida. E ao olharmos, meus amados irmãos, para esta festa da Anunciação, nós vemos a humildade de Nossa Senhora e a sua obediência à palavra de Deus. Humildade esta, como dizem os autores, e Santo Afonso Maria de Ligório, nas Glórias de Maria, ele vai dizer que Maria Santíssima foi como um perfume, a sua humildade como um odor que subiu até o seio do Pai Eterno. E este odor fez com que o Pai Eterno olhasse para ela e enviasse o seu Filho para o seu útero, para o seu seio. Esta humildade, meus amados irmãos de Maria Santíssima, que os padres da igreja vão dizer, que Maria Santíssima, ela sempre rezava, pedindo a Nosso Senhor, pedindo a Deus a graça dela ser a escrava da Mãe de Deus, uma serva daquela que iria ser escolhida para ser a Mãe de Deus. Nunca passou em seu coração materno, o seu coração humilde, o seu coração virginal, este desejo de ser a Mãe de Deus. Enquanto as outras mulheres rezavam, se casavam, para talvez ser escolhida por Deus para este ofício, para esta missão, Maria Santíssima pedia a graça de ser uma serva da Mãe de Deus. E Nosso Senhor e Deus olha para Maria Santíssima, para esta jovem, numa simples cidade, uma pequena cidade de Nazaré. E ali, ele, voltando o seu olhar para Maria Santíssima, por causa da sua humildade, ele vai se encarnar. Humildade é esta, meus amados irmãos, que nós vemos pela perturbação de Maria Santíssima. Por que ela perturbou-se? Diz Santo Afonso Maria de Ligório, que Maria perturbou-se porque pela saudação do anjo, ave, gracia plena, ave, ó cheia de graça, ela não se considerava isto. E diz os santos, se o anjo tivesse dirigido-se a ela dizendo, Maria como uma grande pecadora, ela não se perturbaria, porque ela se considerava deste modo, pequena, frágil, débil, pecadora. Mas com as palavras do anjo, colocando-a tão acima, ave ó cheia de graça, ela se perturba, porque ela não queria nenhum louvor para si, mas o louvor ela queria que se dirigisse a Deus. Tanto assim que no seu Magnificat ela vai dizer, Deus fez em mim grandes coisas, a glória é de Deus, Ele que fez maravilhas na minha vida. E meus amados irmãos, nós podemos imitar isto de Maria Santíssima, humildade. Para sermos santos, para atrairmos o olhar de Deus para a nossa vida, é preciso humildade, reconhecer a nossa debilidade, a nossa fraqueza, reconhecermos o nosso pecado, o nosso nada. Tudo o que somos é Deus que nos concedeu. Olhando para Maria Santíssima, nós vemos, ao ser explicada pelo anjo como aconteceria aquilo, seria obra do Espírito Santo, ela vai dizer o seu
faça-se em mim segundo a tua palavra. Uma jovem, uma mulher que sabia obedecer a Deus, estava acostumada a fazer a vontade de Deus. E não seria agora que ela não daria o seu sim a Deus. E mais uma vez, ela diz o seu fiat, faça-se em mim segundo a tua palavra. São Tomás de Vila Nova, ele vai dizer, ó grandioso faça-se, ó grandioso fiat de Maria Santíssima. Se nós olhamos para a criação do mundo, o faça-se de Deus ao criar tudo aquilo que existe, o céu, a terra e tudo o que existe, ao olhar para Maria Santíssima, continua este santo dizendo, o faça-se de Maria Santíssima fez com que Deus se fizesse homem. Deus viesse até o seio de Maria Santíssima e se encarnasse, assumisse a nossa humanidade. Ó grandioso faça-se. E nós aprendemos, meus amados irmãos, com este faça-se de Maria Santíssima, a também nós, em nossa vida, sempre fazemos a vontade de Deus. Mesmo aquelas coisas que são difíceis para nós. Mas se é a vontade de Deus, sempre será o melhor para mim. Faça-se em mim segundo a tua palavra. E Maria Santíssima, meus amados irmãos, ao ter Deus dentro de si, e o Papa Francisco ele falou sobre isto hoje no momento do ato de consagração, no rito penitencial. Ele falou que pelo sim de Maria Santíssima, Deus mudou a história. Bateu no coração de Maria Santíssima e assim ele mudou a história. Ele vai dizer, hoje também nós batemos no coração de Maria Santíssima para rezarmos pela paz no mundo. E meus amados irmãos, podemos dizer no dia de hoje, também batemos no coração de Maria Santíssima para suplicarmos as graças que nós mais precisamos para a nossa vida. Ela é mãe de Deus, ela é nossa mãe. E conta-se uma história de um sacerdote que ele, ao ter a confissão de um jovem que estava inundado no pecado, nas imundícies, na lama do pecado, os pecados impuros, e ele não conseguia sair desta situação, este sacerdote na confissão aconselha este jovem como penitência, todos os dias, de manhã e à noite antes de se deitar, reze uma Ave Maria à Virgem Santíssima, consagrando a ela os seus olhos, as suas mãos, todo o seu corpo. E beije sempre 3 vezes no chão. E assim aquele jovem vai fazer. E a penitência era para realizar todos os dias até a sua próxima confissão. E na próxima confissão que ele foi fazer com este sacerdote, ele ainda tinha cometido os pecados. Mas o sacerdote o encoraja. Não desanime, continua a fazer esta prática de piedade. E assim ele fez. Passaram-se os anos, este jovem, já agora maduro, ele volta a este sacerdote, se encontra com este sacerdote, um homem transformado, uma pessoa transformada. E o sacerdote pergunta a ele, filho, como mudaste de vida? E ele vai dizer, com aquela prática que o Senhor me pediu para realizar todos os meus dias, eu consegui com a intercessão de Maria Santíssima a deixar o pecado. E este exemplo, este sacerdote conta num sermão, e outro homem já formado, que cometia os pecados de adultério, ele começa a realizar a mesma coisa, esse mesmo pedido. Uma Ave Maria ao se levantar, uma Ave Maria ao se deitar, beijando 3 vezes no chão, pedindo e suplicando a Maria Santíssima esta graça da pureza, de tirar os pecados da sua vida. E mais uma vez, Nossa Senhora concedeu esta graça. E o Papa Francisco ele disse também no dia de hoje, dizendo que Maria tem pressa. A atitude de Maria Santíssima ao se dirigir
a sua prima Santa Isabel, diz o Evangelho que ela foi às pressas para se encontrar com Santa Isabel. E diz o Papa Francisco, é bonito nós vermos que Maria Santíssima tem pressa em ajudar. E, meus amados irmãos, que seja este o nosso ânimo, de recorrermos a Maria Santíssima, de termos devoção a ela, nossa mãe. Ela, mais do que nós mesmos, ela deseja a nossa santificação, a nossa mudança de vida. Então, no dia de hoje, vamos suplicar a ela, colocar aos seus pés os nossos pedidos. Se precisamos mudar de vida, se precisamos ser tocados no nosso coração pela graça de Deus, pela graça da conversão, supliquemos a ela. Ela tem pressa em nos ajudar. E ela, com certeza, ao ver um coração disposto, um coração dócil para mudar de vida, ela não negará a sua ajuda, o seu auxílio. Que sejam as graças que nós possamos pedir a Nossa Senhora nesta Santa Missa, além de pedirmos também a ela pela paz no mundo. Se queremos a paz no mundo, nós começamos com a nossa vida. Vivermos como cristãos, como verdadeiros cristãos, e assim nós podemos modificar o mundo em que nós vivemos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Credo in unum Deo. Ad